seja bem-vindo, vocês que estão nos visitando nessa noite. É um prazer receber vocês aqui, é uma honra. Se vocês estiverem aí procurando uma igreja para pertencer, vocês encontraram o lugar, amém? Aqui nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Aqui nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus, pregamos a palavra de Deus. E seja bem-vindo e fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que está morando essa semana. E o Senhor colocou algo no meu coração. E assim que o Senhor falou comigo, eu já fui lá e anotei. Falei, com Deus, isso aqui eu vou ministrar nas próximas semanas, eu vou falar sobre isso. E aí, eu e o pastor Tiago, e eu creio que o Senhor de Deus quer falar com vocês sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. A palavra de hoje começa com uma pergunta. A pergunta é: qual voz você tem ouvido nesses dias? Qual voz você tem ouvido? Porque no mundo que nós vivemos hoje, existem muitas vozes falando. E se eu e você não tomarmos cuidado, nossa vida é direcionada por alguma dessas vozes. Se você não entender qual voz você tem ouvido, talvez você esteja sendo conduzido e a sua vida está sendo resultado de alguma voz que não é a voz que você deveria ouvir. Então eu quero levar você a essa reflexão, eu quero levar você nessa noite a examinar qual voz que tem te conduzido e qual voz você tem ouvido e qual voz você tem dado crédito. Então olha só, abra sua Bíblia, lá em João capítulo 10, versículo 27. João capítulo 10, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz aí. Olha o versículo 26. Volta no versículo 8. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Pode passar. As minhas ovelhas, tem outra versão que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quem está falando isso aqui? Jesus ele está dizendo: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas me seguem. Jesus está dizendo: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas fazem aquilo que eu estou falando para elas. E ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus é algo importantíssimo para as nossas vidas. Olha, hoje nós vivemos num mundo onde as influências, as vozes que tem por aí, elas moldam o seu modo de pensar. As vozes que existem por aí, elas moldam os seus pensamentos, as suas decisões, as suas escolhas, as suas ações. E nós, como cristãos, e na perspectiva cristã, essa pergunta a quem você tem ouvido é algo muito importante. Porque se você não ouvir a voz do Senhor, muitas vezes você está ouvindo vozes que não vão proporcionar aquilo que a voz do Senhor proporciona para você. Então eu quero falar sobre isso. Então, olha só, primeira voz, existem várias vozes que nós podemos estar ouvindo por aí. Eu queria falar sobre elas. A primeira voz que você deveria ouvir é a voz de Deus, é a voz de Jesus, é a voz do Espírito Santo no seu coração. A voz do Senhor Jesus é a voz é a fonte de toda a verdade. A voz de Jesus é a voz da sabedoria, a voz de Jesus é a voz da vida. Então, quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós estamos no caminho certo. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz aí, Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem os seus mandamentos cuidadosamente, que hoje dá a vocês, o Senhor, teu Deus, nos porá acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos
Senhor seu Deus. Olha só, na minha versão diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém. Então, olha só, quando nós ouvimos a voz do Senhor, algo acontece nas nossas vidas. Quando nós paramos para ouvir o que Deus tem a falar para nós, o que Deus tem a falar para as nossas vidas, algo de Deus acontece na nossa vida. As bênçãos do Senhor são liberadas sobre as nossas vidas. Aleluia. Há mandamentos. Os mandamentos são o que? São os princípios. Se nós pararmos para ouvir os princípios que o Senhor estabeleceu, que o Senhor quer que nós andemos em cima deles, que o Senhor quer que nós os cumpramos, que o Senhor quer que nós vamos receber bênçãos. Nós vamos ser abençoados. A Bíblia está falando aqui no versículo 2 que as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos acompanharão. Então você entende como é importante você ouvir a voz do Senhor? Como é importante você saber qual voz que você tem ouvido nesses dias? Olha só, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, olha o que está escrito lá. Apocalipse 3, 20. Olha o que a Bíblia diz aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele. Aleluia. Então veja bem, meus irmãos, Deus está sempre falando. Aleluia. Quero que você guarde bem isso dentro do seu coração. Deus, Ele está sempre falando. Em todo tempo Deus está falando. Se nós não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor, não é problema dele, porque Ele está sempre falando. Olha só, Ele está falando isso, estou à porta e bato. Se alguém abrir o seu coração e ouvir a minha voz, eu vou entrar na sua casa. Eu vou fazer um banquete com você. Eu vou me relacionar com você. Eu vou estar junto com você. Então, importante você saber disso. Primeira coisa, Deus está sempre falando. Agora, será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Aí você pode falar para mim, mas pastor, como que Deus está sempre falando? Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como é que eu faço para que Deus possa falar comigo, para que eu possa ter mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Você precisa saber que existem várias maneiras de Deus falar com a gente. Existem várias maneiras de Deus falar com a gente. Pastor, eu pensei que Deus falava com voz audível. Deus também fala com voz audível. Você pode ouvir Deus falar com você. Mas existem várias formas de Deus falar com você. Primeira forma de Deus falar com você, a palavra dele. Através da Bíblia. A palavra de Deus é a revelação. A Bíblia é a revelação da vontade e do caráter de Deus. Então, quando nós paramos para meditar na Bíblia, quando nós paramos para ler a Bíblia, quando nós mantemos um relacionamento com a palavra de Deus, nós nos tornamos expostos à voz de Deus. Quando você abre a sua Bíblia, você está se colocando, se expondo a ouvir Deus falar com você. Só que tem muita gente que não dá valor a isso. Tem muita gente que não dá valor à palavra de Deus. Por que, irmão, você acha que a sua carne luta contra você para você não ouvir a voz de Deus através da palavra? Por que você acha que quando você pega a Bíblia para ler, você abre a Bíblia, já te dá um sono, já te dá uma vontade de dormir, aos seus pensamentos já começam a chover pensamentos de coisas que você tem para fazer na sua casa. Alguém liga para você na hora, ou você pega o seu celular e já abre uma rede social, aquilo ali já te chama a atenção, e aí muitas vezes você pega e vai lá e deixa aquele vídeo lá. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Às vezes você olha para a Bíblia e fala assim, eu vou ler um capítulo, pelo menos um capítulo hoje. E daqui a pouco você já esqueceu, deixou a Bíblia de lado. Você levanta muitas vezes com a intenção de ler a palavra. Daqui a pouco a intenção passa e você
ovelha, cada um não entra para lá. Por quê? Porque existem outras vozes falando mais alto do que Deus na sua vida. Então, todas as vezes que você abre a Bíblia, você está se colocando diante da voz de Deus. Quantas vezes já aconteceu com você de você abrir a Bíblia? Esses dias eu estava conversando com a irmã, ela falou isso para mim. O pastor estava lendo a Bíblia, eu abri, comecei a fazer um devocional, e eu abri a Bíblia, saltou um versículo
A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele até ora por você. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então você precisa manter um relacionamento com Ele. Outra forma de Deus falar também é através da igreja. Deus usa a comunidade da fé, Deus usa a comunidade de Água de Santa Isabel para falar com você. E Deus está me usando nessa noite para falar com você. Glória a Deus. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus está falando, olha, a quem você tem ouvido nesses dias? Amém. Quem você tem ouvido nesses dias? Deus está dizendo para você nessa noite, eu quero falar coisas sobre sua vida. Eu quero levar você a conhecer coisas, entender coisas que estão acontecendo na sua vida, que você tem me perguntado, mas você não tem parado para me ouvir. Eu quero direcionar você, eu quero fazer coisas poderosas na sua vida. Quem recebe isso em nome de Deus? Então olha só, através dos ensinamentos da igreja, você ouve Deus falar com você, através do acolhimento, através do encorajamento de outros irmãos. Quando você se relaciona com outros irmãos, Deus vai usar outros irmãos para falar com você. Amém. Tem pessoas consagradas a Deus, tem pessoas que oram por você, tem pessoas que buscam a Deus, que intercedem por você. Muitas vezes Deus vai dar uma palavra para essa pessoa para falar com você. E é Deus, é a voz de Deus falando com você também. Outra coisa importante também, Deus fala conosco através das circunstâncias. Deus usa as circunstâncias das nossas vidas para falar conosco. Tem muitos acontecimentos que Deus está falando com você, que muitas vezes você não está entendendo, porque você ainda não parou para meditar nos acontecimentos da sua vida, através de circunstâncias, através de desafios, através de provações, de bênçãos que Ele tem derramado. Você pode aprender lições importantíssimas e crescer na sua fé. Deus usa circunstâncias. Comece a observar a sua volta, comece a observar as coisas que estão acontecendo à sua volta, porque Deus está querendo te dizer alguma coisa, Deus está querendo falar alguma coisa. Então a primeira voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. A única voz que você deveria ouvir é a voz de Deus falando com você. Amém. Agora, existem outras vozes. Existem outras vozes que falam muito. E muitas vezes essas vozes falam muito mais do que você imagina na sua vida. Quais são essas vozes? Então, olha só, você está exposto a elas. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque nós estamos
tentação. O diabo, ele usa a nossa carne para trazer tentações. As concupiscências da carne, elas lutam contra você para que você não ouça a voz de Deus. Sabe, quando você está ouvindo a voz da carne, o que acontece? Você cai em pecado. Quando você cai em pecado, ao invés de você ir buscar Deus, o pecado produz culpa. O pecado produz frustração. Quando você cai nisso, ao invés de você correr para os pés de Deus, a voz da carne faz você se afastar de Deus, porque ela fala assim, está vendo aí, ó, você pecou. Você não é crente de coisa nenhuma. Olha aí, ó, que tipo de crente que você é para cometer esse tipo de coisa? A voz da carne, ela fala para você, todo o tempo ela está falando para você, você não serve para adorar a Deus, você não serve para andar com Deus, você não serve para isso, você não serve para aquilo. E aí ele vem com as tentações, ele vem com as paixões da carne. Então, a voz da carne, ela busca a gratificação imediata. Nossa carne, ela quer tudo, ela quer descanso. A nossa carne, ela quer prazer. A nossa carne, ela quer só desfrute. Não quer pagar um preço, por exemplo. A nossa carne, ela é oposta ao jejum. Pode ser que quando eu falei do jejum aqui, a sua carne já gritou aí e falou, não, ficar sem comer 7 dias, o pastor está louco, tirar uma refeição, nossa, eu só como 3 vezes por dia, né? No pastor quer que eu tire uma refeição. Ah, eu não consigo ficar de manhã cedo sem comer o meu pãozinho. Eu não consigo ficar sem tomar meu cafezinho. Imagina jantar, eu não consigo ficar sem jantar. A sua carne vai gritar. E quando você entra em jejum, aí a sua carne grita mesmo. Aí a fome vem e vem. Amanhã você vai acordar, você que vai fazer o jejum, você vai acordar a sua carne, você vai estar com a fome como você nunca sentiu. Vai te dar dor de cabeça. Seu estômago vai gritar. Por quê? Porque a sua carne não quer que você jejua. Por quê? Porque o jejum vai tornar você sensível a ouvir a voz de Deus e a sua carne não quer. Quantos aqui, hoje, na hora de vir para a igreja, sentiu um cansaço tão forte, uma vontade de ficar em casa? E você olha e fala assim, nossa, não é que eu queria ficar em casa hoje, né? Mas tem que ir para a igreja, não tem jeito. Porque a sua carne não quer que você venha para o culto, não. Orar todos os dias dessa semana, não, para mim não, chegar cansado do serviço, ir lá de casa aqui, orar na igreja, a sua carne não quer que você faça isso. Por quê? Porque a sua carne ela não quer que você ouça a voz de Deus. E tem muita gente que está ouvindo sua voz da carne. E aí ele não consegue crescer espiritualmente, ele não consegue se desenvolver espiritualmente, ele não consegue vencer o pecado, ele não consegue vencer as circunstâncias, ele não consegue vencer o diabo, ele não consegue vencer o mundo. Ele está ouvindo a voz da carne. Então deixa eu te falar. A hora que a sua carne falar para você assim, ó, não, entrega esse jejum, não faz esse jejum, não. Se repreende ela em nome de Jesus. Você fala assim, carne, fica quieta. Você não vai me dominar, não vou deixar dominar você. Aleluia. Eu tenho um propósito. Eu recebi de Deus. Outra voz, que muitas vezes você pode estar ouvindo, é a voz do inimigo. O inimigo vive falando também, a voz do inimigo é a voz de Satanás, é a voz dos demônios. E o diabo, a Bíblia fala que ele é o pai da mentira, o diabo ele vive tentando te enganar. E o diabo ele não vai chegar para você e falar assim, oi, eu sou o diabo, essa aqui é a minha voz. Estou aqui para falar com você na sua mente. Não! O diabo ele vai fazer você, ele vai falar na sua voz. Dentro da sua mente, o diabo vai falar que ele é você. Então, quando você ouve uma voz falando assim, ó, você não presta. Você não vai ouvir o diabo falar assim, ó, você não presta. Você vai ouvir o diabo falando assim, eu não presto. Você não vai ouvir o diabo falando assim, ó, você é um derrotado. Não. Você vai ouvir o diabo falando assim,
sou amado. Está vendo? Eu não consigo fazer nada. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Ninguém se importa comigo. É isso que você vai ouvir. Essa é a voz do diabo falando dentro de você. O diabo vai se apresentar com a voz dele, fazendo você pensar que é você. Que é você que está falando. Então tem muitas vozes aí, olha só, toda negatividade, toda voz negativa que você ouvir a partir de hoje dentro do seu interior, repreenda. Repreenda, não aceite, por quê? Porque tem muita coisa que pode estar acontecendo na sua vida de ruim, sabe por quê? Porque você está parando e ouvindo a voz do diabo. E o diabo, ele sempre vai te colocar para baixo, o diabo, ele nunca vai te colocar para cima. O diabo sempre vai vir para te colocar para baixo, porque o diabo, ele vem jogar culpa. Então toda a voz de culpa que vem na sua mente, repreenda. Não aceite, porque Jesus já levou sua culpa na cruz. Você não é derrotado, você é mais do que vencedor. Você não é amaldiçoado, não, você é amado, porque Jesus levou toda a maldição na sua cruz. Na cruz você é abençoado, você não é escravo, você é livre. Glória a Deus. Então você tem que repreender toda a voz do diabo dentro de você. Eu pergunto para você nessa noite, qual voz você tem ouvido? E tem também, e essa daqui é uma das vozes que nós mais ouvimos muitas vezes, que é a voz da alma. E aonde o diabo trabalha muito para destruir você. Talvez você está ouvindo a voz da alma nesses dias. Qual é a voz da alma? A voz da alma, ela trabalha em três áreas da sua alma. É nos seus pensamentos, é nos seus sentimentos e é nas suas vontades. Quantas vezes você tem agido de acordo com os seus pensamentos? Quantas decisões você tem tomado na sua vida por coisas que você tem pensado? Às vezes o irmão faz alguma coisa, aí vamos conversar com o irmão, por que você fez isso? Eu não sei, pastor, veio na minha mente, eu falei isso. Mas por que você falou isso? Eu não sei, eu sei que veio na minha mente, eu já falei, eu estava nervoso, eu estava cansado, eu estava para baixo, aí eu acabei falando isso. Estava bravo, estava virado, acabei falando isso. Olha só, essa é a voz da sua alma, a voz dos sentimentos. Você se move por aquilo que você está sentindo. Então, se você está machucado, se você está aí com a sua alma ferida, todas as suas palavras, todas as suas atitudes, tudo aquilo que você faz, é por causa dessa dor que você está sentindo no seu interior. A voz dos sentimentos é a voz da dor. Muitas vezes você está guardando uma mágoa, você está guardando um ressentimento, você está guardando emoções feridas dentro de você, e quando você abre a sua boca, o que você fala é a voz da dor. Eu não quero me relacionar, eu não quero saber de nada, eu não quero falar nada para ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não quero saber. Se me falar, eu vou falar assim, e é assim que eu vou me cortar a partir de agora. Está falando com o quê? Com a voz da dor. A voz da dor. E quando você fala com a voz da dor, você está perdendo a sua identidade. Porque você não é a pessoa dor. Você não é aquela pessoa que está falando, mas é a sua dor que está falando no seu lugar. Então você tem que buscar ser curado dessa dor. Você precisa se libertar da voz dos sentimentos. Tem a voz da vontade também. A voz da vontade é aquilo que, tudo que eu tenho vontade, eu faço. Tudo que dá na teia, né? Porque a gente fala, tudo que me der na teia eu vou fazer. Então a voz da vontade. Deu vontade de gritar, deu vontade de pular, deu vontade de correr, deu vontade de fazer isso, deu vontade de fazer aquilo. Você vai lá e faz tudo aquilo que você está sentindo vontade, sem medir consequências, sem ver os resultados das escolhas e das atitudes que você tem tomado.
vontade muito forte, a vontade te domina. E aí você vai fazendo coisas, tomando decisões por causa das suas vontades. Estou todo endividado, tenho um monte de conta para pagar, o meu salário esse mês aqui já está no limite, eu vou fechando vermelho, mas eu estou com vontade de comprar um sapato, e aquele sapato que eu vi, e aquele. E aí você não pensa, vai lá e compra, eu estou com vontade de trocar de carro, vai lá e troca, eu estou com vontade de fazer isso, vai lá e faz. E aí quando você vê, depois que você para olhar, as suas vontades produziram endividamento produz tristeza produz pânico produz dormir. E aí você, por causa das suas vontades desenfreadas, você vai trazendo prejuízo para a sua vida. A voz da vontade fala. E quando ela fala com você, você vai lá e faz. Tem a voz dos pensamentos. É que mais nós enfrentamos lutas. A Bíblia fala que a nossa mente é um campo de batalha. Irmão, a sua mente é um campo de batalha. Por isso que você tem que tomar cuidado com aquilo que você pensa. Nem tudo aquilo que você pensa é verdade. Nem tudo aquilo que vem na sua mente é seu. Nem tudo aquilo que vem na sua mente é o que Deus pensa sobre você. Você precisa aprender a discernir a voz dos seus pensamentos, a saber quem é que está colocando esses pensamentos. Se os seus pensamentos vêm de Deus, se os seus pensamentos vêm do diabo, ou se os seus pensamentos é a sua alma pensando. Você não pode impedir com que o diabo coloque pensamentos na sua mente. Porque nossa mente é um campo de batalha aberto. Tanto o Espírito Santo quanto o diabo, quando a nossa alma ela vai colocando pensamentos. E se você ficar aceitando todo tipo de pensamento que vem, você vai ser derrotado. Então você precisa aprender a discernir os seus pensamentos, a não aceitar pensamentos negativos, pensamentos maus, pensamentos ruins. Você já reparou que às vezes você está parado assim, daqui a pouco vem um pensamento de morte? Isso é uma coisa que o diabo lançou. Às vezes você, por aquilo que você viu, você começa, o diabo lança um pensamento por aquilo que os seus olhos vê, aí daqui a pouco você começa a maquinar muita coisa, criar uma história dentro de você. Isso é maligno. Às vezes o diabo coloca pensamentos negativos e você aceita esses pensamentos. Olha, você sente uma dorzinha aqui, aí você fala, eu senti uma dorzinha aqui. Aí vem um pensamento, cuidado, isso aí pode ser câncer. Aí você fica, nossa, será que eu tenho câncer? Nossa, será que isso é tuberculose? Vai dor nas costas? Nossa, será que eu... E aí você vai aceitando esses tipos de sugestões. Os pensamentos vêm como sugestões. E se você ficar aceitando as sugestões que o diabo coloca na sua mente, se transforma em realidade. Porque você vai trabalhar para que aquilo aconteça. Você abriu uma brecha, abriu uma porta. Então você tem que tomar cuidado com pensamentos. Não é todo pensamento que você deve ouvir. Não é todo pensamento que você deve aceitar. Na realidade, você tem que selecionar os pensamentos. O diabo, sua mente, pode produzir pensamentos, mas você pode rejeitar daquilo que é ruim, daquilo que é mal, e daquilo que conspira contra você. Não aceite. Não aceite todas as vezes que você comece a pensar, comece a olhar os pensamentos que vêm na sua mente. Quando você começa a prestar mais atenção, você consegue discernir e repreender toda a investida do diabo na sua mente. Repreenda tudo aquilo que é mal.
quebrou para mim. Não posso ter mais. Deus perdoa. Isso é a voz do diabo. Eu vou pecar, depois eu volto, Deus perdoa. Isso é a voz do diabo. Falei para ele, isso é a voz do diabo. Falando assim, não na Bíblia está escrito isso. Quando Deus não fala lá, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É, mas não um pecado premeditado. Não é aquele pecado que você vai e fala assim, eu vou fazer isso aqui, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que Deus não gosta, mas eu vou fazer porque Ele perdoa. A pessoa se fosse fácil assim. Então olha só, vai nas escrituras. Se a palavra de Deus está falando não faça, não faça. Se a palavra de Deus está falando não pode, não pode. Por quê? Porque a palavra de Deus, e Deus, através da sua palavra, Ele quer te proteger. Amém. Você sabe por quê? Porque todas essas vozes que não são a voz de Deus, elas vão levar você por um caminho de pecado, por um caminho de maldição, por um caminho de perdição. E Deus quer te livrar de coisas ruins na sua vida, Deus quer te proteger. Então, guarda as Escrituras. Todo pecado tem consequência. Outra coisa que você pode fazer é buscar a confirmação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a discernir a verdade. Se você tiver dúvida sobre a voz que você está ouvindo, o que você vai fazer? Espírito Santo. Estou ouvindo essa voz aqui, estou com esse pensamento, com esse sentimento. É do Senhor, é da sua vontade, é o Senhor que está mandando eu fazer isso. Você pede ajuda para o Espírito Santo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que o Espírito Santo é o nosso quê? Ajudador. Ele que vai te conduzir a toda a verdade. Então, quando você está com uma dúvida, quando tem alguma voz falando no seu interior, pergunte, Senhor, essa é a sua voz? É o Senhor que está falando? É o Senhor que está mandando? Deus vai te responder. Aleluia. Vai te responder. Outra coisa que você pode fazer é buscar o conselho de líderes cristãos. Se aconselhe com irmãos experientes, irmãos cheios do Espírito Santo. Vá buscar ajuda com o pastor. O pastor está com esse pensamento, esse sentimento, essa coisa aqui falando. O que você acha? Nós estamos aqui para te ajudar. Então não saia fazendo coisas sem antes discernir quem está mandando você fazer, quem está te direcionando a isso. Por último, comece a observar os frutos da voz que está falando no seu interior. As coisas que você está fazendo por causa da voz que você está ouvindo, está gerando o quê? Porque quando é a voz de Deus que está falando com você, isso vai gerar frutos. Vai trazer paz, vai trazer amor, vai trazer alegria, vai trazer longanimidade, vai trazer bondade, vai trazer fidelidade, vai trazer mansidão, vai trazer prosperidade, vai trazer saúde, vai trazer alegria, harmonia, vai trazer várias coisas. Se tudo aquilo que Deus faz, traz frutos para a sua vida. Daquilo que o diabo faz, vai trazer coisas ruins. A voz de Deus, mesmo nas circunstâncias, mesmo nas dificuldades, a voz de Deus vai trazer frutos para a sua vida. Você vai se tornar a cada dia uma pessoa melhor. Amém.
você para um novo nível. Deus quer tirar você de arapucas que o diabo fez para você, contra você e na sua vida. Deus quer libertar você dessas vozes que só tem causado destruição e problemas para você. Deus está chamando você nessa noite para um relacionamento. Deus está chamando você para Ele, porque Ele quer te dirigir, Ele quer te conduzir a partir de hoje. Amém. Ele tem um propósito na sua vida, Ele quer conduzir você dentro desse propósito. Qual voz você tem ouvido esses dias? Aleluia. Queria que você falasse com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Fale diante dele e fale: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Quero deixar de lado essa voz que tem me conduzido a fazer coisas erradas, andar com o Senhor, e eu quero a partir de hoje ser conduzido pela tua voz. Fale com Ele agora, você. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre justo e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer. Ouça a voz de Deus falando com você nessa noite. No deserto não será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas se abundante serão, e eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa. Sempre eu colherei e te guardarei o melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir, eu obedecerei. Se você começar a ouvir a voz de Deus hoje, muitas coisas vão mudar na sua vida. Se você começar a ouvir a voz de Deus hoje, Deus vai te conduzir para um caminho de alegria, de paz, de prosperidade, de saúde, de bênção, de vitória. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu interior para Deus. Deixe o Espírito Santo te conduzir, deixe o Espírito Santo te guiar, deixe o Espírito Santo fazer por você aquilo que você não consegue, aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto busca, mas não tem conseguido. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te guiar, deixa o Espírito Santo fluir no seu interior. Queria que você cantasse esse louvor como uma oração. Depois nós vamos orar por você. Cante. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer.
você possa discernir a voz do Espírito Santo de Deus, para que você possa resistir às outras vozes, para que você possa ter sensibilidade a partir de hoje para ouvir a voz de Deus.